deputada Tia Ju, que preside este expediente final, deputadas, deputados, cidadãos nas galerias, que nos seguem pelas redes sociais, nos assistem pela TV Alerj, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores aqui da casa. Eu queria, deputada Tia Ju, e quero fazer 3 rápidas observações. A primeira delas, fazer menção muito direta ao dia de hoje, ao dia 26 de junho, que é o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. Como sabe muito bem Vossa Excelência, em função de uma convenção celebrada na ONU nesta data, em 87, e eu quero repercutir, ainda que rapidamente da tribuna, esta data, num momento tão grave da vida brasileira, em que o próprio presidente da República manifesta adoração, manifesta apreço, tem como ídolo um torturador. Isso revela o tamanho da nossa dificuldade no momento em que a gente precisa reconstruir o Estado de Direito, e o Estado de Direito é incompatível com a tortura, incompatível com a violência, incompatível com a ação de agentes públicos que atuam e que agem ao arrepio da lei, ao arrepio de qualquer perspectiva humanista, e a tortura é talvez a mais hedionda manifestação que a condição humana pode apresentar. Por isso eu quero fazer menção a esta data, ao 26 de junho, e ao fazê-lo eu não posso deixar de mencionar, deputada Tia Ju, a existência na Alerj de um dispositivo que é o nosso mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura. É muito importante que a experiência deste parlamento tenha e tem tido repercussão em outras casas parlamentares. É importante que as casas de representações populares possam se irmanar com todos os movimentos, todas as lutas, todas as organizações que têm como foco o combate, a prevenção, enfim, a denúncia de toda e qualquer forma de tortura que muitas vezes atinge crianças, atinge adolescentes, enfim, e Vossa Excelência preside a comissão temática da criança, do adolescente e do idoso. Por isso, não queria deixar passar sob silêncio o 26 de junho. E repito, todo 26 de junho é importante repercutir, mais ainda nesse momento em que assistimos a manifestações gravíssimas de autoridades, o governador do estado com a sua estratégia de uso de snipers, de tiro na cabecinha, enfim, ou seja, com o maior desrespeito e desapreço pela integridade da pessoa, quem quer que ela seja. A pessoa, quem quer que ela seja, mesmo aquelas que cometem delitos, tem que ser tratadas na forma da lei, com o mais absoluto rigor da lei, que nada tem a ver com mecanismos ou táticas e estratégias de tortura. Portanto, e quero fazer uma saudação muito especial a um grupo que nós conhecemos muito bem, o deputado Flávio Serafini também interage, que é o grupo Tortura Nunca Mais. Quero saudar minha colega, professora pesquisadora Cecília Coimbra, em nome de quem, ao lado do mecanismo aqui da Alerj, eu saúdo todos aqueles e aquelas que militam, estudam, trabalham, enfrentam, denunciam, combatem a tortura na sociedade brasileira. Em segundo lugar, eu quero também me manifestar em decorrência desse ato e dessa conversa que virou um ato, que virou uma manifestação cultural também, que tivemos agora há pouco nas galerias. Hoje me manifestei na imprensa também, em mais de uma oportunidade, sobre essa ação absolutamente absurda, mas que não surpreende, do então deputado, hoje senador Flávio Bolsonaro, que manifesta de novo, já o fez aqui nesse plenário, seu mais profundo desapreço à arte popular, à arte pública, procurando a revogação do artigo da lei que nós votamos aqui na Assembleia, que garante, que assegura, que consagra a arte pública no Rio de Janeiro, justo no Rio de Janeiro, um estado com essa tradição cultural, que é um celeiro de cultura, celeiro de artistas, nas suas mais diferentes expressões. E aqui nós temos uma decisão de justiça que nós formalmente respeitamos, porque temos que respeitar, mas recorreremos dela. A Assembleia Legislativa vai fazer a apelação, que tornou sem efeito o artigo 4º da nossa Lei da Arte Pública, que impede a manifestação artística dentro dos vagões, dentro dos comboios, enfim. É muito importante a gente dizer que o artigo vetado é um artigo que já previa, veja Vossa Excelência, já previa, deputado Flávio Serafini, deputado Felipe Soares, deputado Chico Machado, o artigo já previa que o Poder Executivo podia regulamentar
a questão das apresentações dentro dos vagões. O artigo vetado textualmente diz isso, que cabe ao Poder Executivo disciplinar, ou seja, podia ter saído um decreto do governador, uma portaria do secretário de Cultura, definindo horários, definindo condições em que isso não poderia acontecer, enfim. Infelizmente, o caminho encontrado foi da negação do artigo. Eu sei que a gente vai reverter, e eu conclamo o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado, o senhor Juan, senhor Juan, desculpe, que ele se manifeste, né? É muito importante, inclusive, nesse processo. Isso não pode virar uma disputa entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. O Poder Executivo tem que se manifestar, né? As autoridades constituídas do Estado, sobretudo aquelas que pilotam as políticas públicas de cultura, se manifestar dizendo que tem interesse na arte pública. A arte pública não é crime, não são bandidos, não são criminosos, são artistas que, inclusive, vivem e sobrevivem da sua arte. É incrível que no Rio de Janeiro, é absolutamente incrível que no Rio de Janeiro, justo no Rio de Janeiro, neste estado, celeiro referência para o mundo da cultura brasileira, nós tenhamos que enfrentar esse retrocesso em relação à arte popular, em relação à arte pública. Por isso, eu quero aqui me manifestar em solidariedade aos artistas de rua, em solidariedade aos artistas populares. É importante a manifestação também já feita durante a ordem do dia de hoje, pelo presidente André Siciliano, que recebeu, inclusive, agora há pouco, com alguns deputados e deputadas e com o procurador-geral da Alerj, os artistas de rua, que a Assembleia Legislativa vai fazer uma apelação, e eu quero aqui insistir, é importante que a Secretaria de Cultura do Estado se manifeste, que o Poder Judiciário ouça a voz da Secretaria de Cultura, dizendo que apoia, que tem apreço, que tem política, que tem, digamos, sintonia com o fortalecimento da arte popular, da arte pública no Rio de Janeiro. Por isso, é o segundo ponto. E o terceiro e último ponto, dentro ainda do meu tempo, e eu desenvolverei esses temas com mais vagar nas próximas sessões. Terceiro ponto, eu quero voltar de maneira muito resumida, mas ainda assim fazê-lo, sobre a audiência pública de hoje de manhã, deputada Tia Ju. Uma audiência pública muito marcante, organizada pela Comissão de Habitação e Políticas Urbanas, Comissão de Direitos Humanos e Cidadania e a Comissão Especial da Região Metropolitana, em conjunto, para tratar da política pública de habitação no estado do Rio de Janeiro, que tem contradições impressionantes. O déficit habitacional oficial do estado, são números oficiais, está na casa de 500 mil habitações que faltantes. Contraditoriamente, nós temos inúmeros imóveis, inclusive públicos estaduais, vazios e inocupados, o que revela uma contradição. Quem chegar no Rio de Janeiro e for estudar habitação, política pública de habitação, e deparar com esse dado, não vai entender que um estado que tem um déficit habitacional tão elevado, tem também, ao mesmo tempo, inúmeros imóveis vazios, boa parte deles de propriedade do próprio estado. Portanto, é incompreensível. Há um arcabouço legal disponível, uma legislação que criou, como sabe Vossa Excelência, o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, que tem receitas vinculadas, garantidas pela legislação estadual do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Há um conselho gestor que foi desmontado e é preciso ser remontado. É preciso que a gente tenha uma política pública. Não nos falta arcabouço legal, não nos faltam receitas vinculadas. O que tem faltado é vontade política e vergonha na cara para que o Rio de Janeiro enfrente o problema da habitação popular, que não é só construir casas, não. É prestar assessoramento técnico às casas que são construídas pela própria população, com seus esforços, com seus suores e lágrimas, que precisam muitas vezes se ajustar aos padrões técnicos adequados. Aluguel social não é política habitacional, deputada Tia Ju. Aluguel social é política de assistência social transitória, emergencial. É preciso garantir uma política de Estado, de longo prazo, longeva, duradoura, com os recursos que já estão garantidos em lei. Aliás, é bom lembrar que o desgoverno Pezão, e o governador Pezão pessoalmente, teve suas contas rejeitadas por 2 ou 3 anos consecutivos pelo Tribunal de Contas, e uma das razões era descumprimento dos recursos vinculados ao Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Por isso, quero ressaltar a audiência de hoje e, sobretudo, contrariamente ao que se disse aqui em plenário, hoje, foi uma linda audiência, com a presença de todos os movimentos representativos da luta por moradia no Rio de Janeiro e no Brasil. Aqui estava o Movimento Nacional de Luta por Moradia, aqui estavam as Brigadas Populares, aqui estava o MTST, aqui estava o Fórum Nacional de Luta por Moradia, aqui estavam especialistas da UFRJ, da UF, enfim, que estudam urbanismo, habitação há muitos anos. E, além disso, tivemos um encontro, incrivelmente questionado por alguns, um encontro da sociedade organizada com esta casa. Eles chegaram aqui, deputada Tia Ju, e se sentiram à vontade.
se sentiram em casa. Ora, o que pode querer mais o parlamento do que ser reconhecido pela sociedade como sendo o seu lugar de expressão, seu lugar de manifestação, seu lugar de organização? Isso aqui é casa de representação popular. Deputado não é profissão. A senhora tem a sua profissão, eu tenho a minha profissão. Deputado é figura de representação popular. Nós somos representantes populares. Que bom que a sociedade organizada venha aqui, se sinta em casa e participe ativamente da audiência, se organize, se manifeste, decore o plenário. Portanto, eu quero aqui também completar essa minha fala, já no tempo que me resta, destacando a importância dessa audiência e os encaminhamentos que foram tirados, de sorte que a Assembleia Legislativa pode dar uma contribuição decisiva para começar a enfrentar a saga, o drama, a sanha da falta de habitação, da falta de moradia digna no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.